Olá a todos e todas que nos acompanham através dos canais da revista Em Comunidade. Esta é a 10ª edição das Raias Poéticas, afluentes ibero-afro-americanos de arte e pensamento, evento apoiado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e pela Casa das Artes de Famalicão, com os curadores Luiz Serguilha e Marcelo Ariel, e interseção das revistas Em Comunidade e Palavra Comum. Hoje, apresentamos a nossa 5ª dobra de pensamento, Cinema e Poesia, e estão presentes conosco Joana Duarte, investigadora do CITSEM, do Instituto de Letras da Universidade do Porto, João Paulo Guimarães, investigador do Instituto de Literatura Comparada da Universidade do Porto, e Vitor Ribeiro, programador de cinema. Toda a organização agradece imenso a presença de vocês e passa a palavra ao Vitor para dar início a essa dobra. Vitor, a palavra é sua. Obrigado, boa tarde a todos. Eu utilizei nesta ideia de relação de cinema com poesia, que é um assunto ao qual eu normalmente não dedico muita atenção, pelo menos a procurar essa conotação do cinema com a poesia, e pensei um bocado nisto. Também tivemos conversas, nomeadamente aqui com o João Paulo, e cheguei à conclusão que o mais me interessava falar era encontrar momentos de poesia no cinema americano clássico, em Hollywood. Eu escrevi só um texto de introdução, uma coisa muito pequena, só para não me perder, e que baliza um bocado a ideia, e depois vou fazer esta pequena apresentação mostrando alguns excertos de 5 filmes que eu escolhi para explicitar o que se pretende. A Hollywood clássica era gerada em complexos de armazéns onde se reuniam técnicos e artistas para produzir entretenimento em série, uma indústria que acumulava produção e lucros munida de produtos aparelhados por géneros, o melodrama, o western, o noir, o musical. Mas em momentos singulares, esta história de exploração de sonhos dentro e fora dos ecrãs também criava paradoxos, eventos com uma carga poética que deveriam estar arredados de objetos de repetição industrial. O que é que eu queria dizer com isto? Que é bastante paradoxal e muito poderoso que uma indústria, tal como todas as indústrias, vive da repetição de fórmulas, e que quanto maior é a eficácia dessa repetição, maior é o número de objetos produzidos e mais lucro se gera. Portanto, no meio disto tudo, é muito peculiar encontrar momentos momentos altamente poéticos nas grandes produções americanas, porque nós não estamos aqui a falar nem de cinema experimental, nem de cinema de latitudes estranhas, estamos a falar do coração da indústria americana. O primeiro exemplo que eu vou mostrar é do Duelo ao Sol, um western do King Vidor de 46. No use, man. Lying no more. I'm through. Pearl. Yeah. Dad. Pearl, I'm going. Fast, are you? Ain't you coming up? I want to see you. I gotta see you. I love you. I love you. Hurry. Hurry. Hurry, honey. Oh, no, no. Hurry. I'm funny now. Wait, funny. You always said you could shoot. I never believed you.
course you did. Let me hold you. Yes, hold me. Hold me, Richard. Para contextualizar, Duelo ao Sol foi um projeto de um dos grandes produtores da época, o Selznick, uma tentativa de novo Gone with the Wind, mas com um particular empenho de promover a Jennifer Jones, que era a companheira na altura do Selznick. E a coisa ainda torna a coisa ainda mais paradoxal quando nós vemos a ambição que era para um filme destes, que termina com este final, não é? De uma mulher que tinha sido subjugada por um dos filhos do patrão, não é? E daí deriva um amor tão forte que só se resolve a tiro, só se resolve à morte. Ninguém diria que isto era um produto industrial. Parece mais um pedaço de poesia maldita. A seguir, proponho-vos um extrato do Citizen Kane. O caso Orson Welles é um caso bem interessante porque quase toda a gente com quem a gente fala do Orson Welles lembra-se logo do Citizen Kane. E eu, curiosamente, apesar de gostar muito do filme, gosto muito mais de outras coisas em que o Orson Welles não teve o controle, não é? Eu acho o caso... O Orson Welles é um caso... em que o talento dele se consegue aferir mais quando ele não teve o controle. Por exemplo, o melhor exemplo que acho que conheço é o da Lady from Shanghai. A uma dada altura, o Orson Welles até rodava relativamente rápido dentro dos prazos, mas depois ficava a montar os filmes eternamente. E depois, a uma dada altura, o estúdio requisitava o filme e montava-os à revelia. No da Lady from Shanghai, a primeira versão montada pelo Orson Welles tinha a assistir o Harry Cohn, que era o big boss da Columbia nessa altura, e o tipo simplesmente não percebeu nada do filme e comentou para quem estava ao lado, disse: "Pá, não percebo nada deste filme, entreguem isto a quem possa montar o filme." E o que é certo é que a gente agora vê o da Lady from Shanghai e aquilo continua a não ser nada verosímil. Eles partiram a montagem toda que o Orson Welles tinha, refizeram, mas o filme continua a ter a genialidade por tudo o que é canto. Ou seja, nem com tarefeiros a remontar o filme o conseguiram destruir. Isto para dizer o quê? Que eu consigo encontrar a parte do Citizen Kane que eu mais gosto, que é... Eu lembrei-me disto há dias porque estava a ler nos textos de David Thompson e ele, curiosamente, também é a passagem que ele mais gosta do filme. E então, como é que a gente pode sintetizar esta passagem? É a rapariga na memória de Bernstein, que era o secretário, uma espécie de chefe de redação da personagem do magnata de imprensa do Kane. Vai ser esse bocado que eu vou partilhar. You take me. One day back in 1896, I was crossing over to Jersey on the ferry. And as we pulled out, there was another ferry pulling in. And on it, there was a girl waiting to get on. A white dress she had on. She was carrying a white parasol. And we saw her for 1 second. She didn't see me at all. But I'll bet a month hasn't gone by since that I haven't thought of that girl. Who else have you been to see? Well... Portanto, temos aqui um filme que todos nós nos lembramos pela profundidade de campo, pela estrutura toda labiríntica, não é? Daqueles flashbacks, mas a cena que eu mais gosto é esta. É um tipo que viu uma rapariga uma vez e durante o resto da vida dele não houve uma semana que ele não voltasse a pensar nessa rapariga. Eu acho essa cena extremamente poética.
Depois daqui vamos passar para o Kansas, em 1928, com a Natalie Wood e o Warren Beatty, no Splendor in the Grass, do Elia Kazan. Tive aqui um problema técnico, eu não sabia disto. Tive que tirar daqui os outros vídeos. Deixa eu ver se já funciona. Okay. Where's your car? Oh, come on. Bud? Please, Bud. Please. Timmy, cut it out. Now, Bud. Timmy, you're a nice girl. I'm not. I'm not a nice girl. Come on, cut it out. I just can't go on like this anymore. Now, come on, Dee Dee, we're gonna go back inside. Come on. No, I don't want to go back inside. Dee Dee, I want to stay with you. I want you. This isn't the way I should do. No, why not? Why not? Why don't you love? Why don't you? Dee Dee, where's your pride? My pride! My pride! I want my pride! Stop it, please! Stop! Oh, go on, go on. I haven't any pride. I haven't any pride. Oh, God, Dee Dee. What am I gonna do with you? Eu sou como o Bernstein, eu também não, é raro o mês que eu não penso na Natalie Wood a chamar Bud. Eu acho este momento de uma potência para enquadrar. A Natalie Wood está entre a educação muito conservadora da família e a vontade da puberdade de se deitar com o namorado. E nessa tensão ela acaba por ceder e acaba até por ser conduzida a uma espécie de histerismo, mas a maneira como a atriz usa a voz e usa o corpo, acho que provavelmente não encontramos muitos momentos como este no cinema americano. Este Splendor in the Grass tem outro atrativo bastante poético, que é o personagem da Barbara Loden, que era a mulher do Kazan e que também foi realizadora de apenas um filme, e que faz um pouco uma oposição ao personagem da Natalie Wood. Ela faz a mulher adulta, degenerada, num tempo em que os loucos anos 20 iam dar lugar à grande depressão dos anos 30. Ora bem, o tempo, 13 minutos. Eu estou a tentar não me perder muito para a coisa ficar nos menos de meia hora. O próximo é um autorretrato de Hollywood que se chama The Bad and the Beautiful, que eu vou partilhar agora. Decide what I'm like. How do you know how I feel about you? How deep it goes? Maybe I don't want anybody to own me, you or anybody. Portanto, o Kirk Douglas é um jovem produtor cheio de ambições em Hollywood. O pai dele tinha sido um grande produtor, tinha morrido na miséria.
ao ponto de ele ter que pagar umas quantas pessoas para estarem no funeral, para o funeral do pai ter alguém. E ele tem essa obsessão de reconstruir um império em Hollywood. E então ele inventa um ator, uma atriz, não é? Lana Turner, um realizador e um guionista, e vai conduzi-los ao sucesso ao mesmo tempo que lhes vai sugar todo o talento. E esta cena sucede a uma noite de estreia de sucesso de um filme com a Lana Turner, e a Lana Turner estava apaixonada pelo personagem do Kirk Douglas. Portanto, ela via nele um companheiro, e ele já tinha avisado antes. Ele disse: eu não preciso de uma companheira, eu preciso de uma atriz de sucesso. E aqui ele prefere ficar do lado da sombra, não é? Eu só não mostrei mais da discussão deles, porque eu queria colocar mais ênfase quando ela sai na cena do carro. Mas ele aqui expulsa-a de casa, não é? Ele diz que não quer saber dela para nada. A partir do momento que fizeram aquele filme, para ele isso acabou, ela deixa de ter importância. Mas o momento, para mim, mais impressionante é ela entra no carro, não é? E nós olhamos para estas imagens, são imagens poderosas, mas nós percebemos que é uma falsificação. Nós olhamos para estas imagens e nós percebemos que pelo movimento do carro, por aquelas luzes que são inseridas, tudo ali, aquilo é manipulado em estúdio, e nós sabemos isso. Nós olhamos, não é preciso olhar com muita atenção, mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar de sentir uma comoção, uma empatia enorme por aquela mulher, o pranto daquela mulher. Portanto, como é que a suspensão da descrença nos explica isto tudo? Como é que nós, perante tamanha falsificação, conseguimos essa identificação com uma pessoa? Eu acho que isto é um discurso poético, à falta de melhor. Dizer que eu tinha-me esquecido de uma coisa, mas fui rever aqui umas notas, e este Kirk Douglas supostamente foi inspirado no Thalberg, que foi um dos primeiros grandes produtores de Hollywood clássica, que inventou essa ideia do grande produtor como dono do estúdio e dono dos filmes. Depois o Selznick e os outros continuaram. E vou colocar a última sequência do A Star Is Born, do George Cukor. Interpretado pela Judy Garland. Uma das coisas que eu acho que o cinema consegue fazer melhor, e o cinema americano em particular, são as tensões entre o que se passa dentro do ecrã e fora do ecrã, dentro do cinema e fora do cinema, e às vezes dentro do próprio filme, nessas várias bonecas russas que se vão abrindo. Neste caso, a Judy Garland tinha recebido uma notícia, para contextualizar o filme. Ela era uma atriz e cantora em ascensão, e o companheiro dela, o James Mason, estava no percurso inverso. Ele tinha sido um grande ator, tinha ganho Oscars e estava numa fase decadente da carreira. Ela recebe, imediatamente antes dela entrar nesta cena que nós vimos, ela recebe uma boa notícia de que alguém vai conseguir um papel para o James Mason. Um produtor disse que lhe ia dar uma nova oportunidade, e ela transporta essa emoção para dentro da cena que ela estava a rodar aqui, não é? no platô. E isso leva a extrapolar isto para o que nós sabemos da Judy Garland. A Judy Garland tinha sido
uma miúda de uma família que andou no vaudeville, não é, de terra para terra, foi depois foi uma vedeta precoce no Feiticeiro de Oz, mas depois ela teve bastante sucesso, mas ao mesmo tempo ela tinha muitos problemas em equiparar-se, por exemplo, com atrizes como a Lana Turner, que nós vimos há bocado, não é? Aquelas loiras platinadas, todas pampanantes, porque ela era baixinha, com tendência para engordar, teve inúmeros casamentos, desequilíbrios, tentativas de suicídio, etc. Tenho aqui uma nota, o E.B. Mayer, outro dos grandes produtores americanos, referia-se a ela carinhosamente como uma pequenina corcunda, não é? Portanto, ela tinha assim uma bela fama em Hollywood, e eu acho que muitas das interpretações dela ganham imenso com o que ela transportava de fora para dentro do ecrã, com o que ela trazia dela própria e todas estas tensões. E A Star is Born é particularmente rico, se vocês seguirem as canções do filme, porque isto acontece um pouco nos musicais, as canções antecipam a narrativa, o que vai suceder a seguir, mas no caso dela as canções parecem incorporar em biografia da própria Judy Garland, e com isso enriquecem o próprio produto artístico do filme. E era isso que eu tinha para vos apresentar. Obrigado. Posso partilhar o ecrã, Amanda? Pode sim, Joana. Ok, obrigada. Vou aqui partilhar, só um instante. Espero que estejam a ver. Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar uma vez mais a organização e os meus colegas desta mesa fictícia, o Vítor, o João e todos aqueles também que nos estão a ver. A minha apresentação, como podem ver, vai ser bastante direcionada para uma forma de poesia, onde o cinema é convocado através das vedetas e das estrelas de cinema, e é uma apresentação que acaba por ser um exercício bastante exploratório da minha parte, já que é certo que tenho vindo a estudar os chamados Star Studies, portanto, os estudos dedicados às estrelas de cinema e à cinefilia, mas só muito recentemente é que também fui prestando atenção a essa possível ligação que pode ser feita com a poesia. Portanto, mais do que uma apresentação assim com início, meio e fim, o meu objetivo aqui é, no fundo, lançar pontas, caminhos e vias que me pareceram interessantes para a aportação deste tema. Os poemas que vão ver aqui são uma seleção, o que é sempre algo ingrato, mas que tentam obedecer a uma certa lógica de pensamento dessa relação entre a poesia e cinema. São poemas que não são necessariamente os meus preferidos, nem sequer os mais interessantes neste âmbito, mas sim os que fizeram mais sentido para que possa partilhar algumas considerações convosco. De qualquer forma, vou listar no final todas as antologias que utilizei e que foram uma referência para esta apresentação. Portanto, cinema e poesia, como vimos, é um tema realmente de sobremaneira vasto, mas penso que é facilmente apreensível de perceber o porquê do cinema se ter tornado um objeto e um assunto, ou um motivo da poesia tão cedo, desde logo com o aparecimento do cinematógrafo. Por ser eminentemente demiúrgico, como dizia o crítico André Bazin, e por ter, como defende Edgar Morin, uma ascendência particular sobre nós, no sentido em que é quase dotado de características mágicas e da ordem do inexplicável. Inexplicável esse que, de resto, é tantas vezes coincidente com a própria ideia do inefável, daquilo que não se pode explicar e que acaba também por ser uma palavrinha bastante comum à própria definição da poesia. Talvez por isto e por estas características encantatórias do cinema, deste território que é um bocado intermediário entre a realidade e a imaginação, se compara, efetivamente, muitas vezes o cinema à ideia de sonho. José Gomes Ferreira insiste nesta ideia, tal como insiste, por exemplo, o Cabrera Infante, que refere que o cinema é a matéria de que são feitos os sonhos. E, portanto, há essa fusão entre o real e o onírico, e daí talvez este profundo interesse de algumas ligações com o mundo da poesia também. Portanto, baixo deste mote, deste grande chapéu, cinema e poesia, podíamos trazer várias aportagens neste tema. Eu listei aqui algumas só por curiosidade. Poderíamos falar da poesia do cinema, que foi o que o Vítor nos esteve a apresentar, o cinema dos poetas, os filmes que foram realizados por poetas, filmes sobre poetas, a inclusão de poesias ou de poemas
em filmes, e dentro deste espectro de possibilidades, como referi, eu acabei por me focar na questão das vedetas de cinema, porque é algo que me interessa também em termos de investigação. Esta ligação dos atores de cinema à literatura, em particular à poesia, é abraçada desde muito cedo. Temos Brecht, por exemplo, a escrever vários poemas sob a influência de Charlie Chaplin, pelo menos conheço pelo menos 3, onde há essa referência direta, e o próprio Henri Michaud, no texto de um congresso chamado A Verdadeira Poesia Faz contra a Poesia, vai recorrer à figura de Chaplin para mostrar como o poeta, passo a citar, mostra a sua humanidade por vias próprias, que frequentemente são inumanidade. Portanto, mesmo antissocial, o poeta pode ser social. E faz aqui uma comparação com o Charlot. Charlot que é tantas vezes imoral, que é vagabundo, que não trabalha, que faz rasteiras aos polícias, que engana o patrão, e que mesmo assim teve uma tamanha influência ao ponto de reconciliar as pessoas com a vida e tornar-se quase um benfeitor e uma pessoa adorada por toda a gente. E é muito interessante como o poeta Henri Michaud vai pegar nesta ideia de Chaplin e associá-la profundamente ao próprio exercício poético. Mas se tivéssemos que falar da primeira grande relação entre poesia e atores de cinema, teríamos que recuar a alguns anos e regressar ou ingressar no trabalho de Vachel Lindsay, que começa a escrever sobre cinema em inícios dos anos 10 do século XX, numa altura em que o cinema ainda é bastante imberbe, mas já nesta altura ele preconizou esta ideia muito interessante de que os filmes haveriam de se apropriar de uma aura de espiritualidade e da tal inefabilidade que outrora pertencera à poesia e à música, e que foi, no fundo, o que o Vítor também nos esteve a mostrar nos belíssimos excertos que partilhou. Este mesmo Lindsay vai, de forma muito interessante, a partir dos protagonistas do cinema, identificar quase uma mitologia e compará-la a uma religião capaz verdadeiramente de rivalizar com as lendas da Idade Antiga. Tal significa que o que outrora os grandes poetas haviam dedicado aos deuses e às deusas, não apenas na Antiguidade, mas também, por exemplo, no Renascimento e noutros períodos na história da literatura, agora as estrelas passam, no fundo, a assumir um pouco esse papel de novos deuses, não é? Passam a substituir esses motivos. E esse fenómeno acontece a partir do momento em que estes protagonistas do ecrã passam a ser creditados, ou seja, a partir do momento em que eles ganham um nome. Até 1910, os atores não tinham essa individualidade, eram desconhecidos do público, não tinham nome, e, portanto, no caso da poesia, parece-me que era um requisito fundamental que estivessem dotados de nome para podermos nomear o objeto visado. Portanto, é a partir do momento em que a indústria começa a atribuir um nome ou a mostrar o nome destas pessoas, destas figuras, que estas se podem tornar, no fundo, musas. Podemos evocá-las e até mesmo invocá-las, para utilizar um termo que é caro à poesia, não é? O da invocação às musas. E, neste sentido, o próprio Vachel Lindsay vai assumir como suas musas a Mary Pickford, a Mae Marsh e a Blanche Sweet, em poemas que são bastante laudatórios e adoradores. Aqui está um exemplo de um desses poemas, dedicado a Mae Marsh, que consegue convocar no mesmo poema esta ideia do cinema como uma nova arte que é trazida por estas figuras, pelas atrizes. E a Mae Marsh aparece aqui completamente musificada, comparada à figura de Madonna, portanto, desde logo, uma idealização da mulher, sim, mas com uma conotação religiosa subjacente muito forte, não é? E que é inegável e que acaba por ser reforçada ao longo do poema, quando ele fala, por exemplo, num destes versos, numa divina surpresa. Portanto, Lindsay vai dar aqui, de facto, início ao que viria a ser, segundo consegui perceber, uma longa tradição de atrizes e, às vezes, atores que são selecionados por poetas graças, precisamente, ao seu papel redentor e, eventualmente, catártico que convocam. E, no caso deste poeta, de Lindsay, verifica-se que a temática da mulher enquanto abstração e enquanto criatura semi-divina e até mesmo a temática da Virgem Maria foi sendo progressivamente substituída pelas atrizes de cinema, que nesta altura ainda assumem papéis de alguma inocência, não é? Ainda vai demorar algum tempo até que uma certa pulsão sexual tome conta das atrizes, nomeadamente a partir da Theda Bara, por exemplo. Outro aspecto interessante neste poema são as próprias referências ao ato de rodagem e ao ato de fazer cinema. Portanto, esta ideia de que o realizador pode fazer magia a partir dos elementos que dispõe.
Portanto, é um poema muito interessante, não só por esta ligação à estrela de cinema, mas é um poema interessante para o cinema tout court. De modo que esta associação dos protagonistas do ecrã a uma mitologia acaba por ser verdadeiramente coincidente com o que, alguns anos mais tarde, os sociólogos viriam associar ao fenómeno das estrelas de cinema e do culto das estrelas de cinema nos anos 20 e 30. Edgar Morin foi quem mais estudou este fenómeno, ao evidenciar que as estrelas se tornaram, nos anos 20, alvo de divinização, verdadeiros ídolos de multidões, objetos de liturgia, objetos de culto. E esse culto aqui articula-se com uma certa ideia de uma coincidência moral, de uma coincidência da beleza moral, melhor dizendo, e da beleza física, ou seja, a idealização do corpo quase a ser coincidente com a idealização da alma. Uma vez mais, é um dispositivo que é extremamente corrente na poesia, desde pelo menos a lírica trovadoresca, que há essa idealização da mulher e da mulher virgem, que no fundo foi o que acabámos por ver com o poema dedicado à Mãe Mares. Portanto, pareceu-me, pelos poemas que consultei, das várias antologias, que são vários, de facto, os poemas que de um modo ou de outro fazem alusão a esta noção quase religiosa dos atores e das atrizes. E coloquei aqui alguns exemplos em baixo de alguns versos onde isso é muito claro. E gosto especialmente desta frase de António Ferro, em que ele fala em rezar junto de um ecrã como junto de um altar. Acho que resume bem essa experiência e é muito elucidativo dessa relação e dessa nova mitologia do cinema, ou trazida pelo cinema. E António Ferro vai precisamente escrever isto num livro chamado As Grandes Trágicas do Silêncio, que é precisamente dedicado às musas de então, neste caso Francesca Bertini e Lídia Borelli. Eu diria, portanto, que esta relação com a religião é uma constante e é mimetizada inclusivamente na própria organização e na montagem de poemas. Neste poema de Gilmore Schwartz, o poeta adota uma expressão, Let us praise Miss Merlin, que normalmente é utilizada em cânticos religiosos, não é? Let us praise the Lord, ou louvemos o Senhor. E que aqui é substituído o Lord, o Senhor, pela figura da Merlin. Uma vez mais, destaca-se aqui uma certa coincidência entre o espírito e o corpo, que neste caso resulta de uma forma muito curiosa, por tudo o que esta atriz tem de eminentemente sensual, não é? E de profano, e que o poeta refere inclusivamente. Outro aspecto que me parece interessante é que, concomitantemente a esta sacralização das estrelas de cinema, também na arte vemos algo muito parecido. Nesta pintura do Andy Warhol, vemos a Merlin quase como se fosse um ícone religioso, um ícone ortodoxo russos, portanto, com folha de ouro e, portanto, com esta ideia divina e de grande sacralização. Também este poema do Ernesto Cardenal utiliza, uma vez mais, este contexto religioso, quase em jeito de litania e de oração religiosa, já que se refere especificamente a Deus, e adota uma cadência, se estivéssemos a ler o poema, que aqui não temos, infelizmente, tempo, mas percebíamos que há uma certa sonoridade de oração, de litania. É um poema também que tem, uma vez mais, várias referências à ideia de culto, desde a evocação de templos, de igrejas, como a própria ideia de morte e do que está para além da morte. De qualquer forma, é um poema que conseguem encontrar facilmente, caso tenham interesse em vê-lo com mais cuidado. Aqui estamos a vê-lo de forma um bocado corrida, por questões de tempo. Simultaneamente, estes poemas sacralizados, laudatórios, dizem respeito, penso eu, a um momento muito específico da humanidade, que é grosseiramente a primeira metade do século XX. Mas quando foram revisitados ao longo da segunda metade do século XX e pela poesia feminista, por exemplo, vão surgir aqui algumas dissonâncias que me pareceram muito curiosas de trazer. Portanto, nos anos 70, esta poeta, a Judy Grahn, vai fazer um poema que é a completa antítese dessa sacralização que vimos nos slides anteriores, com este poema chamado I've Come to Claim Merlin's Body, eu venho reclamar o corpo de Merlin, e está-se a referir muito literalmente aos seus vestígios mortais. Neste poema ela acaba por fazer uma crítica muito violenta a todos os homens poetas que fizeram poemas mais ou menos laudatórios, mais ou menos adoradores da figura de Merlin, como os que vimos anteriormente, e isso fica muito evidente, penso eu, nestes versos, e passo a ler. The poems of Marilyn Monroe, dedicated to all princes, the male poets who were so sorry to see you go,
before they had a crack at you. They wept for you and also they wanted to stuff you. Portanto, são versos que são de uma violência que já se nota que é um mindset completamente diferente e distante deste período de adoração às estrelas de cinema. E claro, é também uma crítica acérrima e fortíssima ao chamado male gaze, não é? O olhar masculino, que é um termo que se usa muito para o cinema, mas que também me parece que existe na própria poesia, a forma como os poetas escrevem sobre as mulheres, que é no fundo aqui o que ela está também, de certa forma, a questionar. Outro aspecto que me pareceu interessante de partilhar convosco, para além desta ideia da metodologia e de uma associação à religião, é uma ideia de uma certa democratização em termos do objeto que a poesia sobre as estrelas sobre cinema convoca. No sentido em que, anteriormente, as musas eram quase sempre secretas ao poeta, havia sempre essa abstração. Portanto, líamos um poema, mas não tínhamos qualquer referente, não era palpável, não era sequer visualizável, não é? Isso acaba por terminar, ou por ser um bocado contornado, quando o objeto de adoração é um objeto popular, como é uma estrela de cinema. É um objeto que podemos ver facilmente ou investigar e tentar perceber quem é. Portanto, o poeta, ao escrever sobre uma vedeta de cinema, ao referir-se até a um filme específico, o leitor acaba por ter uma noção muito mais visual e muito mais íntima do que se quer transmitir. Portanto, diz respeito a um mundo e a um panorama que, no limite, pode ser universal, e isso é muito interessante. Por outro lado, o José Gomes Ferreira também vai dizer algo muito interessante, muito polémico, nos dias de hoje, sobre isto, ao escrever que o cinema democratizou a beleza feminina. Ele escreve que antigamente, quando não havia cinema, a mulher bela, estonteante, a mulher que parecia até impossível, só pertencia aos aristocratas e aos eleitos. Os pobres adivinhavam vagamente a sua existência por detrás dos torres e das vidraças das carruagens. É certo que isto, ainda que seja algum exagero, a verdade é que o cinema, de facto, abriu portas para um certo glamour que podia estar negado a grande parte da população. E o José Gomes Ferreira fala especificamente nos rapazes da província no início do século XX. Portanto, o cinema, ao ser uma arte muitíssimo democrática, tudo o que se escreve sobre o cinema, nomeadamente também a poesia, em potência também pode ser absolutamente democrático. E nesse sentido, quando temos um poeta a escrever sobre o pé da Ava Gardner, nós sabemos perfeitamente ao que ele se refere. Ou podemos saber, ou podemos investigar, caso não saibamos. Até porque Ava Gardner surge muitas vezes descalça nos seus filmes, portanto, não só conhecemos o rosto, como também podemos conhecer o seu lado mais fragmentado, de partes de corpo, e que neste caso, neste poema, assume claramente um pendor fetichista, não é? De uma parte tão particular como é o pé, e que neste caso, como podem ver em alguns versos, causou uma vívida impressão no poeta, que diz inclusivamente que não há nada que se possa comparar ao dedo de Ava Gardner. Uma outra forma desta democratização ocorrer, e se faz sentir, é só não nesta forma de chegar à população, não é? E de ser um objeto compreensível, mas também daqueles que participam e que passam, no fundo, a escrever poesia, chamados poemas de ocasião, se quiserem, que são feitos por cinéfilos e não por poetas, e que muitas das vezes eram publicados em pequenas revistas especializadas, revistas de cinema, revistas das estrelas, no chamado Correios de Leitor. Portanto, efetivamente, até agora eu estive a falar de autores bastante institucionalizados, no sentido em que sofreram o crivo da editora, sofreram o crivo dos críticos e, em alguns casos, até dos antologistas, mas a verdade é que os primeiros poemas que se conhecem dedicados às atrizes de cinema e aos autores vão surgir também nas revistas de cinema norte-americanas. E não são assinados por poetas, como disse, são assinados por cinéfilos, pessoas que se sentem, por alguma razão, compelidas a expressar a sua adoração e o seu culto às vedetas através da escrita. São poemas quase sempre muito ingênuos, quadras e rimas que são sentimentaloides, até muito convencionais, e por isso também não trouxe assim, um exemplo particular dessa gênese, porque é um fenómeno que é mais interessante enquanto fenómeno, sim, e menos literariamente. Literariamente não tem assim tanto interesse e, portanto, optei por não trazer para aqui grandes exemplos desse género. Não obstante, António Boto, um poema que curiosamente até é bastante valorizado,
também escreveu para publicações especializadas, para revistas de cinema, e fez uma série até bastante extensa de poemas dedicados às estrelas, às vedetas do ecrã, desde a Greta Garbo, a Liliana Harvey, Jean Harlow, também tem um sobre a Veronica Lake, e, enfim, o António Boto é um poeta muito valorizado, sobretudo nos dias de hoje, pelas suas canções, por terem assim, um certo pendor homoerótico, que era bastante raro e inovador para a altura. E tem efetivamente surgido também várias reedições da sua poesia, a sua chamada Poesia Completa, que neste momento existe publicada pela Assírio Alvim, mas curiosamente estes poemas dedicados às estrelas de cinema, que foram publicados em revistas como o Animatógrafo, não estão incluídos nessa recolha do que seria a poesia completa do António Boto. Portanto, há aqui uma feição deste poeta que está um pouco por explorar e por conhecer neste sentido, e que é bastante interessante. Algumas destas canções são realmente muito curiosas e nunca são inócuas, no sentido em que, como podem ver, realmente elas estão disfarçadas de algum, como se fossem meros apontamentos líricos, sentimentais, ingênuos, mas se virmos com atenção, assistimos de facto a um certo distanciamento crítico e quase uma ironia. Por exemplo, neste poema dedicado à Greta Garbo, nos primeiros versos, que passo a ler: quem é que bate na Garbo? Quem é que pode tocar-lhe? Literariamente, é claro. De outro modo, seria um crime, uma coisa francamente lamentável. Se bem que a mulher às vezes anda nervosa, anda instável e adora ser sacudida. Portanto, parece-me aqui que existe, de facto, alguma ironia, tal como existe no segundo poema, dedicado a Jean Harlow, em que o poeta elogia os braços, parecem cordas, resistentes e formosas, mas aonde eu gostaria de ficar bem enforcado. Portanto, há aqui uma certa comicidade e ironia subjacente a estes dois poemas que os torna extremamente interessantes. Portanto, não são poemas somente adoradores, há um certo distanciamento e um certo gozo subjacente a estas canções. Portanto, no fundo, simultaneamente ou paralelamente, se calhar é mais correto dizer assim, a todo este mundo muito adorador das estrelas de cinema, vão surgir outro tipo de poemas e de prosa poética, como neste caso, que acabam por zombar completamente por aqueles que são obcecados pelas vedetas e que escrevem poemas sentimentais às estrelas de cinema. Aqui neste texto, que eu suponho que seja de Coutinel e Telmo, vemos um conjunto de frases que pretendem rimar e que utilizam estas expressões típicas de uma poesia mais sentimentalista, não é? Mais amorosa, muito inflamada, mas de forma, como disse, completamente cosista, completamente sarcástica e irónica. Portanto, neste texto vemos a Greta Garbo a ser insultada de tudo e de mais alguma coisa, desde fera, megera, pantera, pomba, maromba que zomba e que tomba os sonâmbulos da corda bamba do amor. Portanto, versos de um escárnio, parece-me bastante evidente e bastante autoexplicativo, muito crítico desta idolatria às vedetas de cinema e, como disse também, dos poeminhas que volta e meia se escreviam às atrizes e que eram enviados para as redações destas revistas de cinema. Portanto, no fundo, todas estas elegias, estas relações com uma mitologia moderna, trazem consigo um lado negativo que acaba por não passar incólume aos poetas, não é? Eles reparam nestas coisas e, nesse sentido, e para não acabar esta apresentação de forma muito exaltante e de forma muito delicada-doce, trouxe um poema de que gosto muito e que acaba por ser o completo contraponto à maioria dos poemas que trouxe para exemplificar algumas das minhas ideias. E é um contraponto na medida em que é uma visão muito desassombrada e muito crítica deste fenómeno do culto das estrelas. Aqui o D.H. Lawrence vai-nos falar de Rodolfo Valentino, um ator célebre da década de 20, que morreu muitíssimo jovem, e Lawrence escreve no pelo rosto de Rodolfo Valentino, o tivessem tido por uma noite que fosse, na sua carne, como o teriam detestado só porque era homem e carne do homem. Portanto, aqui uma crítica cerrada a este tipo de idolatria, deste tipo de idealização que vimos, por exemplo, com Lindsay, e que se sentiu nas estrelas de cinema e que se manifestou também na poesia. D.H. Lawrence defende ainda, e passo a citar uma vez mais, que
todas as mulheres que veneraram a sombra do homem no ecrã ajudaram a matá-lo na sua carne. De facto, para o adorador de cinema, e o Vítor também falou um pouco nisto, a personagem do filme às vezes torna-se mais real que o próprio ator, e o ator acaba ele por se tornar o simulacro, o espectro, e não o inverso. E por esse motivo pareceu-me bem acabar esta apresentação com um poema muito lúcido do D.H. Lawrence e de grande empatia, já que ao mesmo tempo que se fazem todos estes poemas, alguns muito bonitos que vimos e que se inserem nesta ideia da democratização e que se inserem também na ideia de uma certa mitologia, de um certo culto, também há outros poetas que questionam de dentro essa própria adoração e essa cinefilia em torno das figuras de cinema. Portanto, só mesmo para terminar, deixo aqui algumas referências, quer a nível de antologias portuguesas e estrangeiras, e também outros estudos que me ajudaram, no fundo, a dar uma certa ordem a este tema, que comecei a explorar muito recentemente. E agradeço a vossa atenção, vou deixar de partilhar. Obrigada. Ok. Vítor, tu tens de ir embora às 7h30. Eu às tantas estava a pensar que se quisesses passar os olhos nas perguntas que aqui estão, respondíamos talvez a uma ou duas, para não ser... Eu sou capaz de demorar mais um bocadinho do que 20 minutos. Mas eu preferia ouvir a tua apresentação, sim, depois se não deixa as perguntas para vocês, Ok. Não, então, eu posso só tentar, posso só dizer, a única pergunta que eu consegui responder das que aqui estão, posso dizer qualquer coisa sobre o cinema do Aung San Suu, que até é um realizador que eu tenho visto várias coisas, estou a montar um ciclo sobre ele. Eu, curiosamente, não olho muito para o cinema do Sang Suu como lá está, que essa ideia de cinema poético. Até eu acho que é um cinema muito interessante do ponto de vista da figura do realizador e do artista, porque o filme também está sempre nessa tensão. Os protagonistas são quase sempre realizadores que estão numa deriva à procura de elementos, de recolher uma investigação que conduz ao próximo projeto, não é? Portanto, eles estão sempre a saltitar entre a apresentação de um filme que foi doloroso fazer e o quão é difícil fazer o próximo, não é? E então há uma espécie de tentativa de aproximação da realidade para alimentar a próxima ficção que se vai fazer. E uma das coisas que eu mais gosto nos filmes dele é a forma como os realizadores são adorados, ao ponto de aqui que nós tratamos os advogados por senhor doutor e eles tratam os realizadores senhor realizador. O início começa cada pergunta mesmo no jantar, o senhor realizador, como se eles fossem uma espécie de anciãos, de pessoas muito sábias por essa condição de dominarem a arte cinematográfica. Portanto, eu, poesia... E lá está, eu tenho muitos problemas com esta coisa do que é cinema poético. Eu, por exemplo, acho que o cinema do Kiarostami é muito mais filosófico do que poético, porque é um cinema que questiona a nossa posição no mundo, mais do que essa ideia, claro, que dispensa muitas vezes a narrativa, que deixa buracos nessa narrativa, valoriza a paisagem, valoriza várias interpretações, mas eu diria que isto é mais filosófico que poético, mas pelo menos isso é para mim. Eu dizia só a propósito disso, agora perdi-vos. Onde é que eu... Diabo. A propósito do Aung San Suu ser poético ou não, eu por acaso vi recentemente o The Woman Who Ran e achei realmente que o que o filme tem, que pode ser visto dessa forma, é que é um filme muito elíptico, não é? E muito, ou seja, que fica muito por dizer, não é? Muito daquilo que realmente interessa fica a cabo o espectador fazer esse esforço adicional de perceber o que é que está em causa, não é? Porque nos diálogos muitas vezes são muito inócuos, não é? No caso deste filme, o filme é sobre uma rapariga que vai visitar várias amigas da universidade, não é?
e vai falando com elas e diz, não, a minha vida está ótima, está tudo bem, e o espectador vai perceber que não é nada disso, não é? Portanto, a conversa, no fundo, o sentido que verdadeiramente interessa está implícito, não é? E aí esse aspecto pode ser visto dessa forma. Eu vou passar às tantas à minha apresentação, senão, ou se quiserem, deem uma vista de olhos às perguntas, não sei. Não querem, aliás. Aqui uma pergunta sobre Fellini. Não, pá, não, eu acho que não. Então, é muito mais interessante ouvir o que tu tens para dizer. Então vá. Então bora. Ok. Consegue ver, sim? Sim. Estão a ver? Estamos vendo, sim, João. Tá? Sim. Sim. Ok. Eu decidi fazer o seguinte, eu vou falar de 3 poetas modernistas americanas que escreviam para uma revista, uma das primeiras revistas de cinema mais a sério, se quisermos, não é? Que começou em 1927 e foi até 1933. Estas 3 poetas escreveram, 2 delas a convite, a Marianne Moore e a Gertrude Stein escreveram textos a convite. Hilda Doolittle, que é a primeira, a HD, escrevia também, fazia parte também do grupo que lançou a revista, mas o que eu achei interessante fazer aqui foi, ao mesmo tempo, apresentar-vos, que alguns de vocês certamente não conhecem o trabalho destas autoras, fazer uma breve apresentação do trabalho delas, não é? E partir daí, ou seja, desta ideia de poética, não é? Ou seja, começar pelo título que eu escolhi, portanto, No, We Don't Like Loving Pictures. Isto é de um dos textos da Marianne Moore, não é? Que, como veem, a abordagem delas é muito diferente realmente desta ideia que nós tivemos até agora a discutir do cinema como algo democrático e que por isso, não é? Por ser democrático, por ser popular, por ser de facto uma arte, desde o início, que tem essa ligação aos circos, aos vaudevilles, etc. Não é? Estas autoras não viam isso com muito bons olhos, não é? Pelo contrário, não é? Viam isso como algo que, até se muitos de vocês devem conhecer um texto do Frank O'Hara, em que ele, no manifesto do Personism, em que ele diz precisamente que quer que a poesia dele, e a poesia em geral, seja pelo menos tão interessante como o cinema, não é? E aqui, portanto, ou seja, aqui não é nada disso realmente que está em questão, não é? Estas poetas, de facto, criam o tipo de poesia e o tipo de cinema que vão patrocinar, queriam que, de facto, fosse uma arte nobre, não é? Portanto, que o cinema, no fundo, não era na altura, não é? Não era ainda, não é? Viria a ser, mas não era ainda. E queriam, de facto, que pudesse ser. Então, eu escolhi então este título também, este ênfase na poética, não é? destas 3 autoras. Porquê? Porque normalmente esta relação do cinema com a poesia, muitos de vocês certamente conhecem, por exemplo, o trabalho que a Pressosa Martelo tem feito em Portugal sobre isso, que incide muitas vezes nos elementos cinemáticos, não é? Nas qualidades cinemáticas dos poemas, não é? Ou seja, muitas vezes o que se faz é comparar, não é, um poema com o cinema, muitas vezes o cinema em geral, não é? E ver, ok, que recursos estilísticos, que técnicas é que são de facto comparáveis, que ocorram na poesia e no cinema ao mesmo tempo, não é? No meu entender, essa análise tem limitações, porque acaba muitas vezes por ficar limitada a um ênfase, por exemplo, na montagem, não é? Nesse ênfase no encadeamento de imagens, não é? E também essa ideia de que a poesia também é imagética, não é? Portanto, também é produção de imagens, mas a meu ver isso é uma abordagem que tem limitações óbvias,
não é? E então o que eu decidi fazer foi incidir nesta ideia de poética. Poética, como devem saber, muitos de vós que estão a assistir, o conceito de poética vem do grego, não é? Poiesis, que é o fazer. E o fazer, por exemplo, na poética de Aristóteles, não é? Que também se devem lembrar, que é não sobre a poesia, porque a poesia não existia como tal nessa altura, não é? A poesia como profissão, não é? Como essa associação que a gente faz ao poeta, como um gênio inspirado, não é? Os sentimentos do poeta, etc. Isso é uma invenção, se quisermos, muito mais tardia, não é? Dos românticos. Não é? A ideia na poética do Aristóteles era, de facto, pensar quais é que são as estratégias, os recursos que a arte usa para construir significado, não é? Para construir um determinado mundo. E claro que na poética do Aristóteles em particular, a análise dele incide sobre a tragédia, não é? A tragédia grega. Quais é que são os elementos da tragédia, para que é que ela serve, o que é uma boa tragédia, etc. Não é? Portanto, a poética, quando falamos em poética, falamos mais nessa ideia lata, não é? Mais vasta, mais vasta, não é? De como é que se produz significado na arte, não é? Como é que se constrói um objeto, não é? O que é um bom objeto? De que forma é que podemos... lá está. O que é que vamos selecionar como sendo exemplar, não é? E também, lá está, também uma noção que está muito associada a esta ideia de poética, não é? De poiesis lá está essa ideia do poeta como bardo, não é? Que na altura, claro, associado ao Homero, não é? A Ilíada, a Odisseia, e o papel social, não é? De comunidade que a poesia tinha. Portanto, a poética também tem esse lado político, se quisermos, não é? De construir alguma coisa, mas constrói-se sempre para quê? Não é? Há sempre algum propósito, não é só por ser bonito, não é só por ser esteticamente apelativo, não é? Há sempre essa ideia de a gente está a construir um objeto de arte que em princípio terá alguma função social, algum papel na comunidade. Não é? Pronto, e então vai ser aí que eu vou centrar a minha análise, ou seja, de que forma é que estas poetas entendiam a sua arte, não é? A sua craft, não é? Essa ideia do poeta como artesão, não é? Como trabalhador. E, a partir daí, elas ampliar a análise ao cinema, não é? A ideia que elas tinham de cinema, o que é que era bom cinema, o que é que era o cinema que elas, de facto, viam como sendo não só interessante, mas também alinhado com a sua poética, lá está, com esta sua ideia do que é boa arte. Vou fazer só uma breve apresentação de cada uma delas, não é? À medida que for falando delas. Hilda Doolittle viveu muito tempo, não é? Aliás, todas elas, se forem a ver, todas elas acabaram por viver muito tempo, por isso é que pus aí a idade delas em cima, não é? HD viveu até aos anos 60, tal como a Marianne Moore. Depois vamos ver que isso é muito interessante, porque acabam por apanhar várias gerações de poetas, não é? E acabam por ser elas próprias mentoras, não é? Não só saem desta geração dos modernistas, não é? Em que, como eu tenho aqui, a HD, por exemplo, era a grande amiga do William Carlos Williams, do Ezra Pound, não é? Mas depois vem também a ser, tanto ela como a Marianne Moore, colegas, não é? E mentoras da Sylvia Plath, do John Ashbery, etc. Não é? Pessoas importantes de outra geração. A HD, a dizer só muito rapidamente que vinha de uma família muito religiosa, não é? E tanto ela como a Marianne Moore, portanto, a religião, em particular no caso da HD, o misticismo, não é? Tinha um papel importante, porque a família dela vinha de uma comunidade da Morávia, não é? Portanto, que hoje em dia pertence à República Checa, não é? E o tipo de abordagem ao cristianismo era muito influenciado, então, por estes princípios, se quiserem, mais místicos, não é? Isto vai ter influência também no tipo de poesia que ela escreve. Dizer também que o pai dela, a mãe era música, não é? Professora de música, e o pai queria que ela fosse a próxima Marie Curie, não é? Portanto, ou seja, queria que a filha fosse cientista, não é? Portanto, e incutiu de facto o gosto pela ciência, pela matemática à filha, que depois, mais tarde, veio a abandonar os estudos nessa área, e depois vai optar por uma vida muito mais boêmia, lá está, com o Ezra Pound, com esta comunidade. Dizer que a HD
esta compressão do nome dela, passamos de um nome não é muito americano, não é muito tradicional, Doolittle, para HD, portanto, esta compressão ao mínimo, não é? Redução ao mínimo só com 2 letras. O nome dela foi uma ideia do Ezra Pound, não é? Que quando lançou a carreira dela decidiu dar-lhe este nome, não é? E ao mesmo tempo apresentá-la como imagiste, não é? Porquê? Mais por uma manobra, se quisermos, de marketing, não é? Tanto dizer, ok, está aqui alguém que está a escrever algo de novo, e no fundo o que era o francês tinha muito mais influência na altura do que o inglês, não é? Também pelo gosto, a arte, não é? A arte francesa, o Henri Matisse, o Cézanne, etc., eram figuras muito importantes na altura, e então, lá está, lançar um movimento com este nome em francês, não é? Importante. O que era o imagismo? Vou também dizer isso daqui a um bocadinho quando passarmos ao poema, mas só dizer que é de facto este gosto pela simplicidade, pela clareza, como devem saber, o Ezra Pound tinha muito o gosto da poesia japonesa, não é? Dos haikus, não é? Haikai, acho que é esse o plural, mas não tenho a certeza, mas acho que sim. E poesia japonesa, como sabem, é caracterizada por isso, não é? Por essa, não é? Uma simplicidade em termos das imagens que usa, dos elementos que usa, muito, muito breve, muito concreto. Esta ideia que eu tenho aqui da New Woman, não é? A HD era uma New Woman, porquê? Porque decidiu de facto lançar a sua própria carreira, mas também a ideia de não queria casar, não é? Isto vai ser importante também depois para falar na Marianne Moore, não é? Querer independência total, não querer depender de um homem, não é? E ter independência também para trabalhar, não é? Para criar, não é? Para se dedicar à sua profissão. E o que é que marca no fundo a poesia da HD é realmente esse ênfase na precisão, não é? Na clareza, na simplicidade, mas também o gosto pela antiguidade clássica. Como vamos ver, isso vai ser muito importante para ver a abordagem que ela tem ao cinema, não é? O que é que lhe interessa no cinema? É o gosto pela mitologia e pela antiguidade clássica, especialmente pelos gregos, não é? Aparece sempre na poesia, ou muitas das vezes na poesia dela, não é? Um dos poemas mais importantes dela, não é? Helen in Egypt, não é? Em que ela repensa, recria o mito de Helena de Troia, não é? De uma forma muito interessante. Tenho aqui um poemazinho para ler muito rapidamente. Eu não quero alongar-me muito, que quero que o Vítor pelo menos ouça tudo o que eu tenho a dizer. Eu vou ler o poema muito rapidamente e vamos só tentar perceber o que é que se passa aqui, quais é que são de facto os conceitos importantes em termos do que é que o poema está a tentar fazer, não é? Porque é que isto é um bom poema aos olhos da HD, se quisermos. Chama-se então Night. The night has cut each from each and curled the petals back from the stalk, and under it in crisp rows, under at an unfaltering pace, under till the rinds break, back till each bent leaf is parted from its stalk, under at a grave pace, under till the leaves are bent back, till they drop upon the earth, back till they are all broken. O night, you take the petals of the roses in your hand, but leave the stark core of the rose to perish on the branch. Só muito rapidamente, lá está, tentar assinalar que aqui, portanto, este tema do corte, não é? Que começa no primeiro verso, é ele próprio replicado em termos em termos da forma do poema, não é? Os versos muito curtos, não é? Há de facto este corte de verso para verso, não é? The night has cut each from each, não é? Portanto, a própria sintaxe está cortada sempre aos pedaços, não é? Então esta ideia de corte, que lá está, como eu vos dizia há um bocadinho, os imagistas, não é? Tinham muito essa ideia de ver o que é essencial realmente na natureza, não é? Uma poesia muito centrada na observação da natureza, não é? De ver o que é importante, não é? E o corte, lá está, é aqui importante, não é? Ver como este tema da noite, não é? No fundo o poema é sobre a noite, não é? Se formos a ver,
e ver como a noite, à medida que vai, desculpem, a noite à medida que vai avançando, não é? À medida que a luz vai mudando, não é? A rosa, não é? Nós depois ao final percebemos que é, no fundo, a rosa, que é o objeto do poema, a rosa vai ficando cada vez mais reduzida àquilo que interessa, não é? The star core, não é? Que aparece no final do poema, não é? E é esta ideia que ironicamente nós chegamos ao fim, portanto, esta última estrofe, Oh night, you take the petals of the roses in your hand. In your hand, a noite aparece aqui personificada também com uma mão, não é? Uma mão que corta, não é? Que lá está, que retira aquilo que não interessa, não é? Se quisermos, não é? E o que é interessante também ver é como este gesto de destruição, não é? É ele próprio que vai dar origem a este poema, não é? O poema, se quisermos, dedica-se quase todo ele a este processo de destruição, não é? Das pétalas a ficarem, a serem removidas da rosa, não é? A rosa, por sinal, também assinalar aqui que, como é evidente, um dos símbolos mais importantes na poesia, não é? Ao longo dos tempos, não é? Que é aqui reduzida ao mínimo também, não é? E é uma forma quase que, não é? Agora faz-me a palavra em português, não é? Diríamos bleak, não é? Stark, ou uma coisa muito feia, até se quisermos, não é? Muito pobre, não é? Mas acredito que o João tenha caído. Desapareceu, sim. Vamos aguardar um pouquinho, mas enquanto isso, enquanto a gente aguarda o retorno dele, a gente tem algumas perguntas, só mesmo para não deixar essa pequena lacuna. Vitor, você deu uma olhadinha nas perguntas, você gostaria que eu expusesse alguma na tela? Pois, Joana, agora vamos esperar Eu há bocado também desapareci, também caí agora mesmo, e de repente caiu depois o João Paulo e agora o Vítor. E agora aparentemente caiu também a Amanda. Pois, eu acredito que o sistema esteja passando por alguns problemas técnicos, porque Sim, eu também caí. Eu também fui abaixo agora mesmo. Eu se calhar vou mandar uma mensagem. Vou mandar uma mensagem ao João para avisá-lo que caiu, porque ele, como está com o PowerPoint, pode não se aperceber. Sim, tem razão. Eu vou ver se consigo contactar com ele, só um instante. Bom, pessoal, vamos aguardar esses problemas técnicos próprios do StreamYard, não é nada que esteja ao nosso alcance. Vamos aguardar que eles sejam resolvidos e que ambos voltem para a programação. Bom, parece que voltamos. Olá, mas caiu toda a gente, foi? Caiu todos. Teve alguma Okay. questão do sistema. Estava a ver que tinha sido só eu. Consegues avisar o Vítor, João? O diabo, o rapaz, cá estamos agora, quer-se mesmo ir embora. Vamos lá ver. Bom, pessoal, eu vou deixar na tela. A gente ainda está ao vivo, eu vou deixar na tela do Raias enquanto o João também retorna. Só um instante.
Prontinho, retornamos, pessoal. Pois, eu tive aqui fiquei sem rede, não sei o que é que se passou. Foi com todos, Vitor. Foi? Um conteúdo do próprio StreamYard. Mas que bom que vocês voltaram. Eu também caí e voltei. Bom, a gente dá continuidade, então, à apresentação? Pode ser? Tem que me dizer o que é que eu estava a dizer na altura, que eu já não me lembro. Quer dizer, não sei quando é que caí. O que é que eu estava a dizer, Vitor? Estavas na análise do poema, no final da análise do poema. Ok. Então vá. Ok, estão a ver? Estás a ver? Sim. Okay. Então, o que eu estava a dizer em relação, então, a esta ideia, portanto, como encontramos no poema, como eu vos dizia, não é? A redução ao mínimo, a simplicidade, a clareza, a pureza, não é? É no fundo, este tema que vai ser retomado e desenvolvido nestes textos que a HD escreveu sobre cinema, não é? Para a Close-Up. Eu estava a dizer que é interessante que a Joana tenha falado um bocadinho na Greta Garbo, porque, no fundo, este texto, The Cinema and the Classics, que ela escreve para o primeiro número da Close-Up, acaba por realçar, então, a diferença da forma como a Greta Garbo a forma como a Greta Garbo aparece, não é? Nestes dois filmes, num a The Joyless Street, não é? De 1925, em que aparece, no fundo, como ela diz aí, não é? A Greta Garbo sem adornos, na sua pureza, se quisermos, na sua simplicidade, não é? A beleza natural da atriz, não é? Enquanto que no primeiro filme dela, não é? The Torrent, de 26, o primeiro filme americano, como ela diz aí, não é? Parece distorcida, não é? Eu tenho aqui depois uns estilos para vos mostrar, tanto destas diferenças dos dois filmes. Aparece distorcida e, de facto, muito artificial, não é? Muito, lá está, como ela diz aí, não é? Com pestanas postiças, uma peruca, roupas excessivamente luxuosas, não é? Portanto, várias coisas que, como ela diz, devitalizes the wildness, não é? Portanto, esta dimensão selvática, não é? Se quisermos, da Greta Garbo. Não é? For an American audience. For Americans, a beauty must be a vamp, an evil woman. Não é? Portanto, e ela vê nisto, tanto este culto, que é interessante depois pensar nisso também em relação com o que a Joana estava a dizer deste culto das vedetas, não é? Pensar neste culto da artificialidade, não é? Da estrela, não é? Como algo que, no entender da HD, é ético, mesmo eticamente problemático, não é? O que ela acaba por dizer aqui no final é que, para os gregos, não é? Portanto, lá está mais uma vez aquilo que eu vos dizia há um bocadinho, este culto dos valores clássicos é para ela muito importante. Para os gregos, a beleza, não é? E a moral, não é? O bem, não é? The beauty, esta citação que eu tenho aqui, to the Greeks, beauty and goodness meant one thing. Não é? Portanto, ou seja, há quase que esta defesa da pureza, não é? Da naturalidade da beleza, não é? No caso desta atriz, tem, se quisermos, uma dimensão quase política, não é? Portanto, como ela diz no final, beauty brings a curse, a blessing and a responsibility. Não é? Portanto, é quase que este gosto pelo belo, não é? Que tem, de facto, implicações comunitárias, não é? Ou seja, o tipo de beleza que a gente prefere adorar, não é? Tem, de facto, estas implicações mais vastas, se quisermos. Depois ela tem eu tenho aqui, então, os estilos dos dois filmes, não é? O da The Joyless Street, não é? De 25, e o da Torrent, não é? Que aparece então cheia de maquiagem, etc. E ela depois tem um poema, noutros números da Close-Up, foi escrevendo poemas também,
Este poema em particular eu não o vou ler, mas incide então neste ou vê, se quisermos, no cinema, não é? Se quisermos, potencial para recuperar de facto essa dimensão comunitária, como eu dizia há bocadinho a propósito, lá está, do poeta bardo, não é? A arte, se quisermos, lá está, da Odisseia e da Ilíada, como algo que envolviam toda a comunidade, não é? E que por isso tinham algo a dizer, algo de importante a dizer sobre toda a sociedade, não é? Enquanto que, se quisermos, como ela tinha aqui neste texto que eu vos estava a mostrar, não é? O cinema era, no entender dela, uma arte ainda muito popular, não é? Portanto, só as pessoas, se quisermos, sem cultura, não é? Sem o entender do que era alta arte, não é? É que gostavam do cinema no sentido mais lato, não é? Portanto, do cinema popular, do cinema de entretenimento, não é? Que ela via como algo, se quisermos, problemático, não é? Portanto, esta relação, como eu dizia há bocadinho, a relação do cinema ao circo, não é? Aos vaudevilles, não é? Era algo que, de facto, no entender dela, não era, isso é interessante frisar, não é? Visto que tanto o Vítor como a Joana frisaram ou realçaram essa dimensão democrática do cinema. No entender dela, sim, o cinema é democrático, mas não é totalmente abrangente, portanto, acaba por não abranger toda a sociedade, não é? Precisamente por se prender demasiado a essa ideia da baixa arte, não é? Da cultura pop, não é? Da cultura de massas, se quisermos. E aqui o que ela tenta recuperar, o que ela diz neste poema, no fundo, é que o cinema tem o potencial, não é, de trazer outra vez para a era moderna esta dimensão do dionisíaco, não é? Da tragédia grega, não é? Daquilo que envolve, de facto, as pessoas, que as transporta para a ação, de forma, tanto nós se quisermos, há esta metáfora da ida ao cinema quase como uma droga, não é? Portanto, isso aparece em muitos poemas, não é? Esta ideia de que o cinema é quase como uma hipnose, não é? Como uma droga, ou até como se fosse junk food, não é? É algo que é aditivo. Aqui o que se vê é outro tipo de intoxicação, não é? Esta intoxicação dionisíaca, não é? Violenta, não é? Que envolve de facto o espectador, que o projeta, não é? O título do poema é Projetor, não é? Projetor porquê? Não é só o projetor do cinema, mas também de projetar o espectador para a ação do filme. Eu pronto, vou passar, podia estar aqui mais tempo a falar do poema, mas vou passar a Marianne Moore, que dizer muito rapidamente que, portanto, lá, como eu dizia, portanto, também teve uma educação bastante religiosa, não é? Como a HT, portanto, a religião era muito importante para ela, os valores morais, não é? A ordem, a disciplina, e no fundo vão acabar por ser valores que ela vai também apreciar muito no tipo de poesia que escreve, não é? A dizer também, como eu digo, como eu escrevi aí, não é, que ela frequentava, apesar de ter tirado um curso, não é, frequentou este colégio, esta universidade para mulheres, não é, Bryn Mawr, uma das primeiras universidades em que admitia mulheres, e formou-se em ciência política e história. No entanto, tem uma educação científica que foi cultivando paralelamente, não é? Frequentava museus de história natural, não é? E muito, muito interessante, gostava muito de desporto, de ginástica, não é? E há uma associação dela, mesmo no final da vida dela, ao beisebol, não é? Aparecia muito em jogos de beisebol, mesmo a atirar a bola aos jogadores e a começar os jogos. Esta ideia de que colecionava tudo, não é? É muito, muito interessante que há hoje em dia muitos estudos sobre os cadernos dela, não é? O tipo de citações que ela foi amealhando, não é? Daqui e dali, não é? Muitas vezes também de livros científicos, não é? E muito curioso, lá está, como eu dizia há bocadinho, esta ideia da nova mulher, não é? Ela vivia com a mãe, não é? Viveu a vida toda com a mãe, até a mãe morrer, não é? Mas via isso como algo positivo, não é? Como algo que lhe dava independência, não é? Não tinha que depender, nem que prestar atenção, nem perder tempo com homens, não é? Vivia com a mãe e fazia, e a mãe, aliás, encorajava o tipo de poesia que ela escrevia. Portanto, como eu digo aí, nunca casou, não é? Há dúvidas também quanto à sua orientação sexual, não é? Relações com mulheres, com outras colegas, poetas. Pronto, e no final, como eu dizia há bocadinho, no final da vida
começou a ter uma abordagem à poesia menos, se quisermos, menos experimental, mais popular, não é? Os poemas dela começaram a ganhar prémios, que é uma coisa que muitas vezes, se quisermos, os poetas que verdadeiramente interessam não ganham, não é? Começou a ganhar prémios, o Pulitzer, no final da vida, e como eu digo, aí era colega destes poetas também conhecidos. Colega não, desculpem, vivia na mesma zona, não é? E confraternizava com eles. Tenho aqui então este poema também para vos apresentar muito rapidamente, To a Snail, que, como eu dizia, vai realçar estes valores que para ela eram importantes, de precisão, não é? De precisão, disciplina, clareza, simplicidade. Não é? If compression is the first grace of style, you have it. Contractility is a virtue, as modesty is a virtue. It is not the acquisition of any one thing that is able to adorn, or the incidental quality that occurs as a concomitant of something well said that we value in style, but the principle that is hid. In the absence of feet, a method of conclusions, a knowledge of principles, in the curious phenomenon of your occipital horn. Muito rapidamente, podia perder muito tempo com o poema, mas só dizer esta ideia de compressão com que o poema abre. Não é? Então, o poema é, tal como o poema da H.D. há bocado, é um metapoema, não é? Ou seja, acaba por ser um poema sobre um caracol, não é? O snail é um caracol, e o próprio caracol, se quisermos, tal como à noite, há bocado no poema da H.D., o próprio caracol corporiza valores que ela vê como importantes para a poesia, não só o facto de ser pequeno, não é? Uma coisa insignificante, não é? Mas também esta ideia de compressão, não é? É algo que aliás, como podem ver pela forma, não é? do caracol, mas também pela forma como ele anda, não é? Vai-se comprimindo, não é? Ao andar, não é? Nunca anda de forma contínua. Se quisermos, vai andando, não é? Tem que sempre comprimir. E lá está, este desdém relativamente ao adorno, não é? It is not the acquisition of any one thing that is able to adorn, não é? Como há bocadinho a H.D., tanto este desinteresse com aquilo que é inessencial, não é? Só a redução ao facto, ao mínimo e ao mais importante. O texto dela, por acaso, não tenho que perder muito tempo nele, no texto que ela escreveu para a Close-Up, já no final, não é? Já no número, ou pelo menos no volume final da revista. Ela escreveu um texto que se chama Fiction or Nature, não é? Em que o que é interessante salientar, não é? Que ela perde no texto um parágrafo a falar sobre este filme, Madison in Uniform, não é? Que ela diz que, pronto, é um filme engraçado, não é? Em que, de facto, eu tenho aqui um estilo, este filme, Lot in Sodom, é outro artigo que ela escreve, é sobre este filme, mas eu já vos vou dizer qual é que é o ponto que eu acho que deve ser retirado daqui. Mas este Madison in Uniform, ela diz que sim, o filme é interessante, porque de facto retrata, lá está, um colégio interno, em que se cultiva, lá está, esta ideia de disciplina, de ordem, de frugalidade, etc., que tem as suas, no entender dela, as coisas boas e coisas más, não é? As miúdas, no fundo, o filme interessa, o filme acaba, a narrativa, a história, acaba por ser à volta da forma como as miúdas, no fundo, vão frustrando essa tentativa de impor ordem, disciplina, etc. Eu comentei isso com o Vítor, achei muito interessante, que já nesta altura havia, nesta altura não, mas lá está, antes do tal código Hayes, não é? Em que, de facto, vai ser muito imposta uma moralidade muito estrita, havia cenas de lesbianismo, né? de beijos entre as miúdas e entre aliás, entre as miúdas e os professores, portanto, mesmo essa diferença de idades. É um filme muito interessante em termos de questionar esta moralidade vitoriana, se quisermos. Mas o que no fundo me interessou acerca deste texto, Fiction or Nature, é que ela perde um parágrafo a dizer, sim, vi um filme engraçado há uns tempos, que era este, não é? Madison in Uniform, o filme que ela destaca, e depois passa mais 3 ou 4 páginas a falar em documentários, não é? Em específico, documentários sobre também animais, não é? Sobre a natureza, não é? No fundo, e é isto que me interessa salientar neste artigo, não é? O tipo de história, se quisermos, o tipo de
significados que para ela eram interessantes, eram não tanto as histórias que eram contadas normalmente pelo cinema. Este filme Lot in Sodom é um filme experimental que ela, no fundo, acaba por dizer bem dele, diz, sim, é um filme muito engraçado pela forma como usa formas abstratas, é um filme surrealista, etc. Mas, mais uma vez, critica a própria história, aliás, de Lot, não é? De Sodoma e Gomorra, não é? É contra esta ideia do excesso de luxúria, não é? De luxo e de luxúria, não é? Excesso de sexualidade, excesso de luxo, de prazer, não é? E ela diz isto, não é? Acerca deste filme: pleasure is not joy, não é? Portanto, ou seja, o gosto, se quisermos, pelas histórias mais de mau gosto, não é? Que no entender destas poetas, não é? O cinema estava mais apegado, não é? Histórias mais corriqueiras, mais banais, não é? Do dia a dia, não era isto que lhe interessava, de facto. E ela passa, como eu tenho aí, não é? Também critica, há aqui uma parte em que ela critica mais uma vez a Greta Garbo Greta Garbo is shabbied by luxury, plucked eyebrows, reinforced eyelashes, a slouch do not improve her fortunate equipment. Não é? Muito interessante. E realça, fala aqui, não é? No Henry James e numa instrutora de ginástica, não é? E de facto são estes valores que ela lhe interessava cultivar, não é? Portanto, o gosto pela ordem, também na forma como se trata do corpo, não é? E pronto, e dizer isto, não é? Eu tenho aqui vários exemplos de coisas que ela vai realçando nos documentários e lá está, nos filmes que ela destaca, não é? Como sendo interessantes para ela, não é? Interessantes em termos do tipo de valores estéticos, não é? E por conseguinte, lá está, políticos, não é? Comunitários, que ela pretende enfatizar. Portanto, esta ideia de que o cinema é útil, que também é uma ideia muito cultivada por outro teórico do cinema e cineasta, o Jean Epstein, não é? De que o cinema é uma benção, não é? Para a era moderna, porque finalmente conseguimos capturar a natureza tal como ela é, não é? Capturar os movimentos da natureza que fogem ao olhar do ser humano, não é? Que fogem à nossa atenção, não é? À forma como normalmente entendemos e experienciamos a realidade. O cinema consegue fazer isso, por ser mecânico, não é? Por ser objetivo, não é? Se quisermos. Isto é uma ideia bastante importante, não é? Na teoria do cinema. Vou passar então à última poeta, a Gertrude Stein, que é, sem dúvida, a poeta que eu gosto mais. Aliás, vou-vos mostrar o livro que eu mais gosto, que é o livro dela, que é o Tender Buttons. Dizer que ela estudou psicologia em Harvard com William James, que era irmão do Henry James, não é? Que vocês devem conhecer, de vários livros, não é? Wings of the Dove, Portrait of a Lady, etc., não é? História de fantasmas, não é? Muito conhecida, ou The Turn of the Screw. William James foi, de facto, o psicólogo, um dos primeiros psicólogos, não é? Que criou a disciplina, não é? Que inventou este termo, não é? Stream of Consciousness, que nós hoje usamos muito nos estudos literários, não é? E vem da psicologia, não é? Vem desta ideia de que a corrente de consciência, não é? Como se pode traduzir o termo para português, não funciona, lá está, de forma linear, não é? De forma como se pensava, não é? Até aí que funcionaria, não é? Com se quisermos, a filosofia cartesiana, etc., não é? Que diz que o raciocínio segue determinadas regras. O William James, o que lhe interessa é precisamente as contradições, as repetições, as elipses na corrente de consciência, não é? E isto vai influenciar muito o tipo de poesia que a Stein escreve. Não é? Estuda medicina na Johns Hopkins University, mas abandona o curso porque diz que não lhe interessa, que acaba por optar, lá está, por ir à ópera e por dar passeios do que estudar, não é? E depois vai mais tarde viver para Paris com o irmão e começa a colecionar objetos de arte, em particular quadros, não é? E vai ficando amiga, por exemplo, do Picasso. O Picasso tem um quadro, fez um quadro dela, não é? E ela também escreveu sobre o Picasso, não é? Tem vários poemas sobre ele, não é? Em 93 publicou este livro, não é? The Autobiography of Alice B. Toklas,
que a tornou numa sensação, não é? Ficou um best-seller, não é? Torna-se, como eu tenho aí, torna-se um best-seller, e ela de facto começa a entrar no mainstream, não é? Começa a falar, não é? A dar palestras, etc. E pronto, e de facto tornou-se nessa altura uma figura da cultura popular, não é? De massas, se quisermos. Ironicamente, a poesia dela, que já na altura não era aquilo que interessava, se quisermos, não é? Cai no esquecimento e só volta a ser recuperada mais tarde, na década de 70 e 80, pela corrente de poesia language, não é? Pela Language School. Eu vou até passar diretamente aqui ao nosso poema, só para vos dar um cheirinho do poema em si, antes de passarmos para o que ela tem a dizer sobre o cinema. Este poema é muito engraçado, um poema muito importante e muito influente na história da poesia de língua inglesa. Eu vou ler só o primeiro. Não, desculpem, acho que ainda temos tempo. Eu vou só dizer no instante para que é que o poema de facto interessa. Não? O poema usa palavras correntes, não é? Linguagem corrente, não, como podem ver, também está disposto em prosa, não é? Ainda assim, é um poema extremamente difícil de ler, não é? Como vão poder ver, aliás, não é? Um texto, aparentemente, como eu tenho aí, aparentemente simples, não é? Sobre o mundo doméstico, portanto, as várias secções do poema têm uma secção sobre objetos, outra sobre comida e outra sobre quartos. Objects, food and rooms. Não é? Portanto, é todo sobre o mundo doméstico, não é? Sobre a casa, não é? Sobre a vida, se quisermos, a vida das mulheres, não é? A esfera das mulheres, não é? E notem a data em que o poema saiu, 1914, não é? Portanto, no eclodir da Primeira Guerra Mundial. Não é? Portanto, nada disto, lá está, mas nada disto interessava, o mundo doméstico, etc. No entanto, é um poema extremamente difícil, não é? E extremamente exigente, rigoroso, não é? E ironicamente, tal como o Alice, também, não é? É um poema que muitas vezes acaba por não ser lido, porque é por ser tão difícil como o Alice, não é? Muitas vezes as pessoas não passam das primeiras páginas ou dos primeiros capítulos, não é? Eu próprio confesso que nunca li todo, por isso posso dizê-lo abertamente. E o que é interessante é que, como eu dizia, cada um destes poemas acaba por ser sobre um objeto diferente, ou sobre uma comida, etc., mas o poema nunca descreve aquilo que está a ser experienciado ou aquilo com que a poeta está a interagir ou que está a despoltar determinadas memórias, determinados sentidos. Lá está essa ideia de corrente de consciência, não é? É muito importante aqui. Então ler só este primeiro poema. A carafe, that is a blind glass. A kind in glass and a cousin. A spectacle and nothing strange. A single hurt color and an arrangement in a system to pointing. All this and not ordinary, not unordered in not resembling. The difference is spreading. Portanto, como podem ver, é muito difícil retirar daqui. No fundo, o poema é sobre quê, exatamente? Não é? O que a Gertrude Stein, o prazer de ler a Gertrude Stein é, no fundo, ler o poema palavra a palavra, frase a frase, o verso, se quisermos, verso a verso, e ver, de facto, eu não quero passar aqui muito tempo, podia estar aqui muito mais tempo a falar sobre isto, mas quero andar agora para o que ela tem a dizer sobre o cinema. Não é? Ela foi, o que é muito interessante é que o editor da revista, o Kenneth Macpherson, pediu-lhe que enviasse um texto, lá está, que tivesse algo de cinemático, não é? Algo que tivesse a ver com o cinema, mas o que é interessante é que ela, apesar de tem um texto, outro texto que se chama mesmo A Movie, em que faz uma narração, não é? De uma história de espiões, não é? Muito interessante. Ela tinha um gosto por histórias de detetives, não é? Também e filmes de detetives, não é? Filmes de espionagem, não é? É muito interessante e notar que isto já estamos aqui na década de 30, não é? Portanto, muito interessante que nesse texto ela faz de facto uma história, uma narração de uma história condensada, lá está, reduzida ao mínimo, não é? Mas ainda assim é uma história, não é? Que se percebe, uma história que tem um início, meio e fim,
Aqui, neste poema, neste texto que ela decidiu enviar, não é, com esse prompt, não é, do editor, não é, esse convite para enviar algo de cinemático, ela envia este poema, que é muito parecido, se quisermos, tem as mesmas características que o Thunder Buttons que vimos há bocadinho. Não é? A dizer, só muito rapidamente, eu vou só passar até aqui à parte final deste slide, para não me demorar muito, o facto de ela, intencionalmente, na minha opinião, não é? Este texto ser muito difícil de colocar, de descobrirmos uma imagem, não é? Ironicamente, como eu dizia no início da apresentação, a poesia é muitas vezes vista, a relação da poesia com o cinema é vista nesses termos, não é? Poesia é uma arte da imagem também, não é? De criação de símbolos, de metáforas, não é? Se quisermos. O que este texto tem com formulações como esta, não é? Como eu tenho aqui nesta parte final, não é? Beside always. They say that kindly amazing lights. They say that unkindly certain lights. I do not say that green is believed to be that color. Notem as qualificações que ela vai adicionando a tudo o que diz, não é? Tudo o que diz tem sempre alguma qualificação, algum senão, algum twist, não é? Que nos distrai, que como eu tenho aí no início, não é? Algum gaguejo, alguma hesitação, não é? Ou seja, este tipo de poesia é, acima de tudo, muito difícil de converter em imagens. É uma poesia, como eu dizia, quase que pré-cinemática ou pré-imagética, não é? Que é muito mais uma poesia sobre o próprio pensamento, não é? Sobre o desenrolar do pensamento, sobre a forma como muitas vezes nós pensamos em advérbios, não é? Em termos de advérbios ou de proposições, mas e muitas vezes não precisamos de facto de nomes nem de adjetivos, não é? E esta poesia dela é muito caracterizada por isso, não é? Por um acumular, um excessivo uso de preposições, não é? de advérbios que muitas vezes não levam a lado nenhum, não é? São becos sem saída, não é? Como o próprio pensamento muitas vezes acaba por ser, não é? Como vocês sabem, certamente. Pronto, e ficar por aqui a dizer que eu decidi ordenar estas três poetas desta forma porque vejo isto como quase como crescendo, não é? Ao passo que começamos com a HD, não é? Um cinema como regresso ao passado clássico e ideais universais de beleza, de comunidade e simplicidade, não é? Esse gosto, como eu dizia, na HD pela precisão, pela redução ao mínimo, pela condensação. No caso da Marianne Moore, mas ainda assim na HD há, se quisermos, essa dimensão do cinema como espetáculo, não é? Como uma arte da comunidade, não é? Como algo em que nos podemos envolver, não é? Na Marianne Moore, o cinema aparece muito mais como algo, como eu dizia, impessoal, não é? Algo objetivo, que é útil para a poesia, para a poética da Marianne Moore, pela sua impessoalidade, pelo seu rigor, objetividade, não é? No caso da Gertrude Stein, nem isso temos, não é? Porque, de facto, o que lhe interessa, como eu dizia, é aquilo que está por detrás das imagens, não é? Antes das imagens, que antecede as imagens. As imagens, como eu tenho, aliás, aí, o cinema do pensamento em processo, não é? Da produção de significado, não é? De significado que ainda não está, ainda não está coagulado, se quisermos, não é? Solidificado, não é? Não é um cinema de sólidos, se quisermos, ou de imagens, não é? Sim, e é isto que eu tenho para vocês. Vou parar de partilhar também agora o ecrã. Muito obrigado. Eu também vou ter que sair. Se vocês quiserem responder às perguntas, be my guest, boa sorte. Eu tenho que me fazer à estrada. Eu desliguei a câmera, mas estava a ouvir-te, só que estava a preparar-me para sair, estava a fazer um snack, okay. E não quis partilhar essa imagem horrenda com as pessoas, estar aqui a enfardar coisas. Era pouco poético, lá. Mas estava a ouvir-te, portanto... Eu também não estava a ver, por isso até podias ter ido embora. Não, por isso mesmo, eu desliguei a câmera, Ok, despedir, Joana, obrigado pela tua participação, gostei muito. João, até um dia desses, e a plateia, até à próxima. Obrigado. Bom, pessoal, nós temos algumas perguntas. Vocês gostariam de responder? Elas estão na aba Comments. Não olhei para elas ainda, mas vou ver.
Joana, se quiseres, vai-te antecipando. Nós temos, por exemplo, essa pergunta do Luiz Serguilha. Como vem o tempo na imagem no cinema poesia de Fellini, Antonini ou Bergman, cineastas que exploram as afeições do tempo puro? Será a poesia no cinema a invenção de um tempo puro? Eu sinceramente, Luís, se nos estiveres a ouvir, não percebo a pergunta. Não percebo e também não saberia. Acho a pergunta muito complexa, muito difícil de responder assim de forma muito rápida, como no fundo é aquilo que a gente pode fazer agora. Tinha que ir ler bastante para responder a esta pergunta. Eu estou um bocado com o João, como não sou especialista em Deleuze e portanto, nem sempre gosto muito da abordagem dele, não consigo também dar uma resposta definitiva. Acho que aqui tem muita coisa muito complexa que confesso que tenho alguma dificuldade em responder também. Da mesma forma, existe um cinema poético. Também tenho alguma dificuldade a responder a esta pergunta, não é? O que é que seria um cinema poético? Normalmente fala-se muito na abordagem, se calhar, ligada ao cinema experimental, não é? Por ser mais onírico, por ser assim menos, mais da ordem ou seja, pouco concreto, no fundo, de ser elíptico. Portanto, aqui também teríamos que definir o que é um cinema poético. Se calhar muitos podem pensar no cinema experimental, da Maya Deren, por exemplo, mas existe um cinema poético tout court? Não sei, João, não sei se achas que é possível caracterizar um cinema poético ou a existência de um cinema poético. Aliás, o que eu tentei também salientar na minha apresentação é que a própria definição de poesia é muito problemática, não é? Sim, é muito vasta. E agora, por exemplo, eu dou um exemplo. Nós, no fundo, se quiser, não sei quem é que fez esta pergunta, mas... Foi da Daniela Zupo. Daniela, ok. O que eu acho é que nós, os três, até é bastante ilustrativo que nós os três falamos de coisas bastante diferentes uns dos outros. Exatamente, sim. E o Vítor, se quisermos uma abordagem muito romântica, aliás, como ele, que eu conheço, eu sei que ele tem esse gosto pela arte do período do romantismo, não é? Portanto, essa ideia das emoções exacerbadas, não é? Pessoas que perdem o controle, etc. É isso que é a poesia. Se formos a comparar com os poetas que eu explorei, é precisamente o contrário, não é? Então, aliás, são poetas que resistem a precisamente esse tipo de abordagem à poesia, não é? Como centrada nas emoções, no sujeito, não é? No indivíduo, etc. Interessam-se muito mais, aliás, como viram pela Marianne Moore, pela natureza, pelos animais, etc. Não tem nada de emoções, se quiser. Isso, a minha resposta seria cá, depende da definição de poesia que a gente aplicar aos filmes, não é? Mais alguma pergunta, pessoal? O filme noir, acho que tu és capaz de saber responder a esta melhor do que eu. O filme noir é poético? Bom, isto é quase o oposto da pergunta anterior, não é? Quer dizer, aqui a Maria está a dar a entender que a poesia é matéria-prima de toda a arte, portanto, a poesia estaria em todo o cinema, e se calhar todo o cinema seria poético. Se o cinema noir pode ser poético? Sim, eu creio que sim, em determinados momentos, sim. Agora, por definição, não diria que é um cinema poético, na minha perspectiva. Eu sei que
se não estou em erro, David Lehman, escreveu um livro sobre o filme noir e em que frisa precisamente que aquilo que é específico do filme noir é que começa sempre com um corpo, não é? Isto mais uma vez um exagero, isso não é verdade, não é? O filme noir, aliás, a própria definição de filme noir é tão vasta, não é? Sim, e mesmo a questão da voz off, por isso talvez aí às vezes dá assim lugar para alguns devaneios por quem está, porque recorre muito à voz off, portanto, e por vezes em alguns filmes suscitam essa, assim, digamos, com um discurso mais poético, se quisermos. Sob este ponto de vista, sim. Mas desculpa, interrompi-te, sim. Queres continuar? Não, força. Não, eu ia só dizer que se a Maria tiver de facto interesse sobre este tema, eu começaria por aí, porque este autor que eu estou a falar, o David Lehman, é poeta, não é? Portanto, aliás, é um poeta que tem organizado várias antologias de poesia contemporânea e escreveu, de facto, sobre o filme noir, não é? Que é muito interessante. E tem uma antologia de poemas noir, não é? Portanto, a partir daí, pelo menos, conseguiremos perceber, à partida, o que é que há de poético neste género, não é? Eu diria só para acrescentar ao que eu estava a dizer há bocadinho, o que ele diz em relação ao corpo, não é? Que o filme noir começa com, ou seja, com o corpo. O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a morte, não é? Que é um dos temas mais recorrentes neste tipo de cinema, não é? E também, aliás, os fantasmas, não é? A pessoa ser perseguida pelo passado, não é? Pelas memórias. E acima de tudo, mesmo pela gênese do filme noir, é um cinema como aliás, a Maria certamente sabe, também vem ou tem traços do expressionismo alemão, por exemplo, também retira coisas do realismo poético dos franceses, não é? Portanto, vai buscar elementos, não é? A vários géneros que o precederam, ou géneros ou estéticas que o precederam, não é? Que são por elas já consideradas poéticas ou com uma dimensão, lá está, expressionista, no caso do expressionismo. E o filme noir também tem, na meu ver, um gosto pelos símbolos, não é? Pelas metáforas, pelos significados, aliás, pelo próprio, como a gente há bocado estava a falar, do código Hays, não é? Que o Vítor e eu mencionamos a propósito do tipo o que é que poderia ser mostrado, não é? Nos filmes. Muitas das vezes no cinema negro, o que acaba por acontecer é que há muitos significados, até lá está, em termos com relação à sexualidade, etc., ao desejo, que estão implícitos, não é? São expressados de forma subliminar, não é? Ou através de objetos, não é? Que aparecem no filme, através de metáforas, não é? Portanto, tem essa dimensão, também, se quiserem, também pode ser dessa forma, poética, nesse sentido. Tem uma pergunta do Elitânia, mas acho que vocês meio que responderam já. Ela pergunta: cada filme tem uma proposta estética, assim como cada narrativa pressupõe um interlocutor artístico para fundamentar sua expressividade. Como vocês veem esses aspectos no cinema poético? Acho que está mais ou menos respondido, mas se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais. Bom, eu gostaria de ter uma definição do que é cinema poético, porque eu própria não a tenho. Por isso é aqui navegar em águas que quer dizer, pode ser tudo e mais alguma coisa, não é? Aqui gostaria que talvez fosse um pouco mais concreto. Voltamos à mesma questão: o que é o cinema poético? É o cinema experimental? É todo o cinema, como dizia há pouco a Maria? Dizer também que estas perguntas que são sobre filmes específicos, eu, por exemplo, este filme Limite não conheço. Também não. E acho que temos aqui umas... não, já vimos. Sobre o Losey, Don Cassavetes.
mas sim, mas lá está, já vimos há bocadinho que tínhamos que ir reler o Deleuze para responder ao desculpe, eu tenho aqui até o livro à mão, mas já tinha que o ler outra vez. No caso do Luz, só mesmo para fazer um apontamento, eu acho que uma das formas de ele criar certas sequências ditas poéticas é precisamente através do uso da música. E muitas das vezes em alguns filmes ele está sempre a usar a mesma... Num filme usa determinada música, essa música está sempre a repetir-se. Estou a pensar, por exemplo, no filme The Criminal, do Lucy, e também no The Servant. Portanto, eu acho que são esses elementos, nomeadamente através da música, que acabam por conferir ao filme um certo ritmo e a proporcionar uma certa aura, sobretudo a partir da música. Mas relativamente ao tempo de pulsão de morte, bom, isso já são outras aportações que não consigo dar uma resposta fácil e imediata. Joana, queres atacar aqui a pergunta sobre o Tarkovsky? Onde é que está? Não ouvi. Está no final, foi feita agora. Sim, talvez os filmes do Tarkovsky seja o mais canónico quando se fala em cinema e poesia, sem dúvida. Bom, pessoal, desculpa, João Paulo. Não, podemos ir para mim. É porque nós estamos nos aproximando dos momentos finais da nossa mesa e queria pedir que vocês se encaminhassem para as considerações finais. Deixa eu ouvir, não sei se... O que é que se passou entretanto? O sistema está um pouquinho sobrecarregado. Eu pedi para, se vocês quiserem passar para as considerações finais. Eu diria, talvez eu aproveitava aqui esta deixa, a pergunta da Lorelei sobre o Tarkovsky, para dizer que o Tarkovsky me parece também mais uma vez um caso paradigmático de o que é poesia, não é? No cinema dele. Quando a gente diz que o Tarkovsky é poético, o que é que a gente quer verdadeiramente dizer? É poético porque os personagens leem poemas em vários dos filmes, não é? Ou poético porque, de facto, mais uma vez faz o uso de metáforas, não é? Metáforas, símbolos, são filmes muito, muito surrealistas, também com uma narrativa que muitas vezes parece fragmentada, distorcida, trás para a frente, que não se... Nesse sentido, aliás, como a Joana dizia há bocadinho, é um cinema onírico, não é? O cinema onírico, um cinema em que os significados emergem não tanto lá está, da história, da narrativa, mas mais da associação que o espectador faz entre várias imagens, não é? E poético nesse sentido, em que lá está a montagem, não é? Tem um papel central, mas também, aliás, poético também na própria forma como muitas das vezes ele filma a natureza, não é? Aparece muitas vezes, a atenção é dedicada durante bastante tempo, não é? A objetos específicos ou a coisas em particular, não é? E isso é até a propósito do que eu estava a dizer há bocadinho em relação à Marianne Moore, não é? Há de facto essa valência do cinema em tentar aproximar-nos do mundo natural, não é? Que o Tarkovsky tem também muito interesse, não é? Eu diria lá está isso, que os filmes dele são paradigmáticos em que a gente não percebe bem porque é que eles são poéticos, e o exercício é mesmo esse. A piada de pensar estas coisas também está em ver onde é que a gente pode encontrar. É um bocado como a caça, não é? A caça ao rato, não é? Ver onde é que está a poesia nos filmes. E talvez pudéssemos ficar por aqui, Amanda. Não sei, eu acho que a Joana não tem mais nada a acrescentar. Tem, Joana? Não, relativamente ao que disseste, não. E subscrevo quanto ao Tarkovsky, sim. Pronto. Bom, pessoal, então nós gostaríamos de agradecer imenso a vocês e também ao Vitor, que teve que sair um pouquinho mais cedo,
pela apresentação de vocês, por toda a exposição e por terem aceito o convite para participarem. Agradecer também imenso a presença do nosso público, e eu gostaria de convidar todos para acompanharem as Raias Poéticas através dos canais da Revista em Comunidade, no Facebook e no YouTube. Amanhã nós temos a nossa sexta dobra de pensamento, a literatura e o inconsciente, o dialógico, o onírico e o ficcional como pulsões de vida. Vai ser às 14 horas do Brasil, 18 de Portugal. Uma boa continuação, um bom começo de semana e até amanhã.